Olá! Hoje a gente vai desvendar uma estrutura que é praticamente invisível, mas que governa quase tudo que a gente faz. Desde comprar um pão na padaria até fechar um negócio milionário. É o direito das obrigações. Vamos mergulhar nessa que é a base de todas as nossas relações envolvendo patrimônio. Pois é, parece uma pergunta meio aleatória, né? Mas a resposta, olha, ela revela um dos pilares que sustentam a nossa sociedade, tanto na economia quanto na vida social. Pensa um pouquinho aí. Isso mesmo. O ponto em comum é a tal da obrigação. Não é algo que a gente pega, claro, mas é um compromisso legal, um laço jurídico que conecta quem deve e quem tem o direito de receber, e que garante, no fim das contas, que a sociedade funcione. Ok, mas essa ideia de obrigação não nasceu pronta assim não. A evolução disso é uma jornada e tanto, viu? Uma história que nos leva de correntes de metal literais mesmo, até os contratos complexos e colaborativos que a gente conhece hoje. Para a gente entender melhor, dá para dividir essa história em 3 grandes fases. Primeiro, a fase romana, onde tudo era extremamente pessoal e físico. Depois, a fase moderna, que foi muito influenciada pela força da palavra dada. E por último, a fase contemporânea, a nossa, que é toda focada em cooperação. Lá no comecinho, na Roma Antiga, o negócio era pesado. O vínculo era tão pessoal, mas tão pessoal, que não pagar uma dívida era quase como cometer um crime. E as consequências? Nossa, eram terríveis. Iam direto na pessoa, no corpo do devedor. E é aqui que acontece a grande virada de chave. Por causa de uma lei chamada Lex Poetelia Papiria, a responsabilidade mudou de foco. Deixou de ser sobre o corpo da pessoa, que podia virar escravo ou até morrer, pasmem, e passou a ser sobre os bens dela, sobre o seu patrimônio. Isso foi uma revolução. Com o passar do tempo, a ideia de obrigação foi ficando menos física, mais abstrata, sabe? A influência da Igreja Católica teve um peso enorme nisso, trazendo uma carga moral para a história. Não cumprir um acordo passou a ser visto como uma falha de caráter, quase um pecado. E essa ideia toda foi resumida naquela máxima famosa em latim que todo estudante de direito conhece, pacta sunt servanda, que nada mais é do que o combinado não sai caro, ou melhor, os pactos devem ser cumpridos. E pronto, essa era a visão moderna. A obrigação era um vínculo rígido, mas com uma força gigantesca baseada na vontade e na palavra dada. Só que a história não para por aí, né? A gente entra em uma nova era, a fase contemporânea, que transformou completamente a maneira como esses vínculos são enxergados. A mudança foi da água para o vinho. Hoje em dia, uma obrigação não é mais vista como uma simples relação de poder, credor de um lado, devedor do outro. Não. A palavra-chave agora é processo. Pensa num processo vivo, dinâmico, em que as duas partes precisam remar juntas, cooperar, para chegar no objetivo final, que é o cumprimento do acordo. Tá, mas por que essa mudança toda? Bom, a resposta está, em grande parte, nos princípios constitucionais. A dignidade da pessoa humana e a solidariedade social entraram em campo e basicamente reformularam o jogo. Elas trouxeram mais equilíbrio e mais humanidade para essas relações. Beleza. Então, como é que esse novo sistema funciona na prática? Essa ideia toda de cooperação é guiada por 3 princípios fundamentais. Vamos dar uma olhada em como isso se constrói. São exatamente 3 pilares que sustentam e dão vida ao direito das obrigações hoje. O primeiro deles é a autonomia privada, que é, em resumo, a liberdade que as pessoas têm para criar seus próprios acordos, de fazer as regras do próprio jogo. Mas atenção, essa liberdade não é absoluta. Ela precisa respeitar a lei e, como a gente vai ver, ter uma finalidade socialmente útil. O segundo é a boa-fé objetiva. Pensa nela como a regra do jogar limpo. É um padrão de conduta que exige honestidade, lealdade e cooperação de todo mundo, do comecinho ao fim do processo. É a cola ética que une as relações. E fechando o trio, a função social. O que isso quer dizer? Quer dizer que um contrato não é uma ilha, ele existe dentro de uma sociedade. Então ele não pode servir só aos interesses de quem assinou. Ele precisa também respeitar e promover valores que são importantes para a coletividade. E na prática, essa boa-fé atua de 3 jeitos. Primeiro, ela ajuda a gente a interpretar o contrato, a entender o que as partes realmente queriam com aquilo. Segundo, ela integra o acordo, adicionando deveres que nem precisam estar escritos, como de ser leal. E terceiro, e talvez o mais impactante, ela limita o exercício de direitos quando ele se torna abusivo. Ela coloca um freio. Para isso ficar bem claro, vamos ver um exemplo de como essa função de limitar funciona na vida real. Imagina só a cena. Uma pessoa financia um carro, paga tudo direitinho, mês a mês. Já quitou, digamos, 90% do valor.
Mas aí, bem na última parcela, acontece um imprevisto e não dá para pagar. Pela lógica antiga, talvez até pudesse, mas hoje a resposta é não, de jeito nenhum. É aí que a boa-fé objetiva entra para limitar esse poder. Seria um exercício de direito totalmente abusivo, desproporcional. A justiça entende que o principal do contrato já foi cumprido e busca uma solução mais equilibrada para os dois lados. Certo. Depois dessa viagem toda pela história e pelos conceitos, por que tudo isso importa hoje? O que a gente pode tirar de lição disso para o nosso dia a dia? O ponto crucial é este. A gente saiu de um modelo de sujeição, onde o devedor era quase um servo do credor, para um modelo de colaboração, onde ambos os lados têm direitos e deveres para alcançar um objetivo em comum. Tem uma ideia que resume isso perfeitamente. A relação obrigacional passa a ser apreciada em sua totalidade, cujo fim é o adimplemento. Traduzindo, o objetivo final não é mais punir quem deve, mas sim fazer com que o acordo seja cumprido de forma satisfatória para todos os envolvidos. E para a gente fechar, fica a reflexão. Da próxima vez que um acordo for firmado, não importa se é para comprar um café ou assinar um documento importante, vale lembrar de toda essa história. E lembrar que por trás de tudo isso existe uma moderna expectativa de cooperação. A forma como encaramos nossos compromissos, bom, isso pode mudar tudo.